WEG, uma empresa industrial, uma empresa sólida, uma empresa querida, aliás, queridíssima pelos investidores brasileiros e que acabou de publicar os resultados referentes ao terceiro trimestre. Vamos lá, o que mudou? No vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhada nos seus resultados, vamos dar uma olhada na empresa WEG e dizer o que muda, o que não muda aí com os novos resultados trimestrais. Nosso objetivo é te fazer tomar as melhores decisões de investimentos para o futuro, para a construção do seu patrimônio. Decisões claras, decisões baseadas em fatos, em fatores, seguindo uma estratégia que te mostra quais ações comprar, quando manter, quando vender uma empresa. Até porque esse vídeo aqui não se trata de uma recomendação de investimentos. O Clube do Valor é uma gestora profissional de recursos e não uma casa de análise. A gente pode e deve falar sobre os ativos que a gente investe e que não investe, dar informações claras, precisas ao mercado, mas a gente não pode recomendar a compra ou a venda de uma ação. Beleza? Então fica aqui conosco até o final, presta muita atenção nesse vídeo. Se em algum momento você vê que ele agregou valor para sua tomada de decisões, deixa um like, te inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa de sempre. E bora lá! Bom, se você pensa que uma divulgação de resultado trimestral pode mudar drasticamente o rumo de uma empresa, você está parcialmente correto. A questão aqui é a seguinte: por mais que possa acontecer, 3 meses são um período de tempo muito curto para mudar drasticamente o rumo de uma empresa. E ainda mais uma empresa grande, uma multinacional como a WEG. Se antes você estava comprando WEG, dificilmente esses resultados novos vão te fazer mudar de ideia. Mas não é impossível que isso aconteça, ok? Alguns investidores, e o Clube do Valor está incluso nisso, preferem olhar para dados históricos, sim, mas em períodos mais longos. Por exemplo, quando a gente olha para lucro, nós não olhamos o lucro no último trimestre apenas, mas sim em períodos de 12 meses, de 4 trimestres. Nós preferimos olhar para esse horizonte de tempo para conseguir ter uma ideia um pouco melhor de resultados recorrentes, de como a empresa está de fato se encaminhando. Bom, posto isso que o José colocou, para que servem então os resultados de uma empresa? Em linhas gerais, nós temos 2 tipos de fatores para analisar qualquer empresa, tá? De um lado, os fatores ligados ao preço, a situação super atual da empresa, tá? Que são fatores como a liquidez que a ação dessa empresa tem na bolsa de valores, né? O volume financeiro negociado, o valor de mercado, que é o valor da empresa, que nada mais é do que a quantidade de ações multiplicada pelo preço da ação, o percentual dessa ação em índices específicos e aí por diante, tá? E de outro lado, temos fatores ligados ao resultado da empresa, fatores como o lucro líquido, valor patrimonial, o caixa atual da empresa, a dívida atual da empresa, a geração de caixa, etc. Juntando esses 2 tipos de fatores, a gente chega a alguns indicadores que com certeza você conhece e que são usados extensivamente, como o indicador preço por lucro, que é a relação entre o preço da empresa, atualizado todos os dias, todo minuto de bolsa aberta, dividido pelo lucro líquido, atualizado uma vez por trimestre, com a nova divulgação de resultados. O preço por valor patrimonial, a mesma coisa, né? De um lado o preço, que é atualizado todos os dias, e do outro o valor patrimonial da ação, que é atualizado uma vez por trimestre. E o EV/EBIT, por exemplo, que é a relação entre o Enterprise Value da empresa, que nada mais é do que o valor de mercado, atualizado diariamente, mais a dívida líquida, atualizado trimestralmente, cada nova divulgação de resultados, dividido pelo EBIT, que é um indicador lá do DRE, que também é atualizado trimestralmente. Tá? DRE é o demonstrativo de resultados da empresa. Bom, explicado isso, né, fatores de preço, fatores de resultados, é muito importante dizer que essas relações, né, desses indicadores que eu falei, elas podem variar livremente entre divulgações de resultado, justo porque o denominador da fração é o preço da ação, ou é relacionado ao preço da ação, como no caso do Enterprise Value. Porém, as maiores variações desses fatores acontecem justamente quando a gente muda o denominador, o divisor da fração. Em outras palavras, falando num bom português, quando a empresa divulga um novo resultado trimestral. Como assim, amigo? Tô meio confuso.
Tá confuso? Então dá uma olhada nesse gráfico que tá na tela agora. Te liga só nesses solavancos, às vezes para cima, às vezes para baixo, às vezes para baixo, às vezes para cima, que acontece aí de tempos em tempos, tá? De tempos previsíveis, né? Parece que até que tem uma relação muito clara entre quando acontece um solavanco desse, né? E é porque existe uma relação muito clara, né? Esses solavancos no gráfico, essas distorções maiores, acontecem quando a empresa divulga novos resultados, e aí um fator da fração é atualizado. O gráfico ali que acabei de mostrar, por exemplo, é o preço por lucro diário das ações da WEG. O preço move todos os dias e uma vez a cada trimestre a empresa divulga novos resultados e o preço por lucro é automaticamente atualizado porque o lucro é atualizado. Porém, ao analisarmos o mesmo gráfico, só que com um indicador sendo calculado usando o valor do lucro líquido da ação dos últimos 12 meses, ao invés de só usar o lucro do último trimestre, o resultado fica bem diferente. Aqueles solavancos que dá para chamar de degraus, eles quase que não aparecem mais, né? Dá uma olhada aí na tela agora. Por quê? Porque assim a gente tem maior estabilidade, maior previsibilidade e maior repetibilidade de resultados. A gente está olhando um prazo um pouco mais longo, tá? Porque o lucro em períodos de 12 meses varia menos, né? Também olhando para um prazo um pouco mais longo. O que acaba sendo muito coerente com a nossa ideia de investir em ações, que é um investimento feito para o longo prazo, com dinheiro que você não pretende usar no curto prazo, que você está lá formando por longo prazo, para sua aposentadoria, para conquistar aí objetivos financeiros mais longos, etc. Dito isso, eu te pergunto, tá? Você investe nas ações da WEG por longo prazo? Você gosta dessa empresa? Deixe teu comentário aqui dizendo sim ou não. Bom, até aqui eu tentei explicar basicamente como a divulgação de resultados acaba mexendo ali nos indicadores da empresa. O fato é que anteontem a WEG divulgou novos resultados e o José vai falar um pouco mais sobre eles agora. Bom, vamos então aos resultados do terceiro trimestre de 2020 da WEG. Aqui, o carro-chefe dessa divulgação foi uma alta no lucro líquido que foi declarado pela empresa. E aqui, um recorde, 644 milhões de reais, 54% superior ao mesmo trimestre no ano passado e mais de 25% superior ao segundo trimestre de 2020. Realmente é uma empresa que conseguiu crescer os seus lucros mesmo com toda essa situação que a gente está tendo que passar aqui em 2020. Tá, mas e os múltiplos dela, como é que ficaram? Primeiro, o preço sobre lucro. O preço sobre lucro dela ficou cerca de 80. Mas como assim cerca de 80? É que a relação preço por lucro, ela é direta pra gente proporcionar... Ah, meu Deus, entrou um cisco no olho, velho. É que a relação preço por lucro de uma empresa é diretamente dependente do preço da ação dessa empresa. E nesse caso, por mais que o lucro líquido da empresa seja o maior já visto, a ação abriu em alta, mas fechou o dia da divulgação em baixa. E não foi qualquer baixa também, foi mais de 8% de desvalorização entre o momento da abertura e de fechamento no dia que foi divulgado os resultados da WEG. Ou, olhando de outra forma, né, foi quase 6% de queda entre o fechamento do dia anterior à divulgação dos resultados e o fechamento do dia depois da divulgação dos resultados. Mas tá, olha só, eu tô gravando esse vídeo aqui depois do fechamento de mercado na quinta-feira, no dia 22 de outubro. Se a gente for pegar o fechamento antes da divulgação dos resultados e o fechamento de quinta-feira, que teriam então 2 pregões depois da divulgação dos resultados, a gente vai ver ali uma queda de aproximadamente menos de 2% no valor da ação. Tá, mas então caiu 10%, caiu 10%, depois subiu, como é que funciona isso? Não, olha só, antes de começar a procurar notícias do porquê que caiu, porquê que subiu, é preciso que você lembre o seguinte: renda variável varia. E o Benjamin Graham, um mentor do Warren Buffett, já dizia que no curto prazo o mercado de ações é como se fosse uma urna de votos, mas no longo prazo ele é uma balança. No curto prazo ele pode variar para onde quiser. Pode ter sido um fundo que desfez uma posição grande que tinha em WEG, isso fez o preço cair? Pode ter sido isso. Pode ter sido as pessoas em geral que não acreditavam mais que a WEG continuasse crescendo da forma que ela estava crescendo em 2020, que ela foi uma das empresas que mais cresceu esse ano. Sim, também pode ser umas pessoas ali que decidiram vender as ações que tinham da WEG. A questão é que no longo prazo, o mercado de ações funciona como uma balança. E esse risco alto, essa volatilidade alta no curto prazo, pouco importa. Tá, mas e quanto aos números, aos múltiplos atuais da empresa, como é que ela tá? Bom, se você quiser, pode pausar o vídeo agora, que vai estar aparecendo aqui na tela a tabelinha com preço por lucro,
relação EV/EBITDA, o preço sobre o valor patrimonial da ação, o preço por vendas, o dividend yield, a mediana dos últimos 5 anos do dividend yield, e a relação EV/EBIT, que é a nossa preferida. Tá, mas então o que eu faço com todos esses dados? Bom, esses dados eles te ajudam a tomar melhores decisões de investimento. Esses múltiplos que nós te mostramos são os... Esses múltiplos que a gente te mostrou são utilizados extensivamente em estratégias de value investing para medir se a empresa está barata ou não. Nesse caso, os múltiplos são utilizados numa tentativa de precificar a empresa com base no lucro atual. E eles são também utilizados em estratégias de growth investing, em que o objetivo é comprar empresas que estejam em fase de crescimento. Nesse caso, os dados são comparados com estimativas de crescimento, estimativas de lucro futuro da empresa, para tentar prever se o momento de comprar é agora ou não. E o Clube do Valor, ele tá comprando ou tá vendendo VEG? E a resposta é clara, não estamos comprando. Nosso fundo de investimento em ações não tem ações da VEG, os nossos clientes não têm ações da VEG, eu não tenho ações da VEG, o José não tem ações da VEG, porque o negócio é o seguinte, tá? A VEG, ela está hoje, assim como ela sempre esteve, mal posicionada no nosso ranking. A VEG é uma empresa que é um case de qualidade, é um case de crescimento e acaba tendo múltiplos muito distantes do que a gente olha, porque a gente procura cases de investimento em valor. Isso quer dizer que é uma empresa ruim? Não, na verdade, pelo contrário. É uma empresa tão boa que os múltiplos dela são muito esticados. E a gente não acredita na ideia de que sempre uma empresa boa é uma ação boa, de que sempre uma empresa boa é um investimento bom. A gente não acredita na tese de que preço não importa. E a lógica aqui é o seguinte, uma empresa que tem um time bom de gestão, que entregou resultados historicamente, que promete entregar crescimento, ela passa uma maior sensação, uma maior percepção de segurança. E isso faz com que o preço das ações, para adquirir essas ações, seja mais caro. E sendo totalmente franco, tá? A gente não investe porque a gente segue fielmente a nossa estratégia, não tem nada contra quem também tem uma estratégia clara, quem também tem critérios claros para selecionar as ações, mas aí foca em filosofias mais de investimento em growth e filosofias mais distantes da nossa de investimento em valor. O que eu acho mais importante, mais essencial, é você ter um plano que te mostre quais ações comprar, que te mostre quando comprar uma ação e que te mostre quando vender uma ação. Isso é o essencial para você ter sucesso como investidor no longo prazo. E se você quer aprender como investir em ações na prática com uma estratégia ou com algumas estratégias que te mostrem quais ações comprar e quando vender, tem um convite para te fazer, que é um curso online e gratuito que vai rolar durante uma semana, que se chama Investindo em Ações na Prática, que vai rolar ali a partir do dia 8 de novembro, beleza? Você pode escrever de forma gratuita apertando esse botão aqui, o link vai estar nos comentários e também na descrição desse vídeo. Combinado? Te vejo lá então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.